Alô galera, um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos. Estamos de volta para darmos sequência ao nosso curso de preparação para ficarmos focados, competitivos para este concurso. E hoje a gente vai fazer uma super abordagem acerca da Primeira Guerra Mundial e seus efeitos no Brasil. A Primeira Guerra Mundial, a Primeira Grande Guerra, que foi travada entre 1914 e 1918 e envolveu a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Este grande evento mundial, claro, teve grandes repercussões aqui no Brasil e é isso que a gente vai abordar na aula de hoje. Inicialmente, vamos falar sobre os fatores principais que desencadearam a Primeira Grande Guerra. Olha só, entre as causas majoritárias da Primeira Grande Guerra, nós temos as disputas econômicas envolvendo as grandes potências capitalistas da época, com destaque para a grande rivalidade econômica que existia no início do século XX, envolvendo a Inglaterra, a principal potência capitalista, e a Alemanha, que naquela época já era a segunda principal nação capitalista do mundo. Logicamente que tínhamos disputas econômicas, disputas imperialistas, disputa por mercado consumidor, por mercado fornecedor de matéria-prima, por mão de obra barata. Essas potências imperialistas estavam em rotas de colisão. Como a gente disse, é o auge do imperialismo. E a Primeira Grande Guerra, pessoal, é antes de mais nada uma guerra imperialista. Você vai ter interesses econômicos como grandes fomentadores desse conflito. As disputas por regiões na África e na Ásia. Essas regiões deveriam fornecer matérias-primas para as indústrias europeias, fornecer também mercado consumidor para as mercadorias europeias e mão de obra barata, pessoal. Então é uma disputa imperialista. A luta, a disputa pelo comando da economia a nível mundial. É uma luta hegemônica na Europa, envolvendo essas grandes potências. Inglaterra, Alemanha, a França, a Rússia, a Itália, que havia se unificado em finais do século XIX. A Alemanha também se unificou em finais do século XIX. E justamente esses países que tiveram as chamadas unificações tardias vão entrar nesse jogo político-econômico, causando um acirramento dessas rivalidades na Europa. A disputa por mercados, e tem também um outro ingrediente muito importante nesse processo, que era o revanchismo francês. Dentro do processo da unificação alemã, nós tivemos a chamada Guerra Franco-Prussiana, que terminou com a vitória da Prússia e a consolidação do processo unificatório alemão. A coroação do primeiro Kaiser da Alemanha, que foi Guilherme I, ele foi coroado na Sala dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, o que foi uma grande humilhação para a França. Isso aí ofendeu grandemente o forte nacionalismo francês. Além do que, a França perdeu os ricos territórios de Alsácia e Lorena, que foram incorporados ao território alemão. É claro que nesse contexto os franceses ficaram ali esperando uma vingança, esperando uma chance de fazerem uma revanche com os alemães. Esse é o clima do revanchismo francês, num período que é chamado também de paz armada. É um período que não vai ter grandes conflitos ocorrendo lá na Europa, mas os países europeus vão estar investindo pesado na produção de armamentos. Por isso que esse período que vai
de 1870 a 1914, o período que antecede o início da Primeira Guerra Mundial, é chamado de Paz Armada. É um período de grande corrida armamentista. Gente, nesse contexto aí da Paz Armada, nós tivemos a formação das políticas de alianças, que vieram a formar os blocos beligerantes, ou seja, os grupos de países, as alianças militares que foram estabelecidas antes da ocorrência da Primeira Guerra Mundial. 1882 tivemos a formação da chamada Tríplice Aliança, composta pelo Império Alemão, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. Olha só, uma das grandes forças da Primeira Guerra Mundial, a Tríplice Aliança, foi formada ainda em pleno século XIX, compondo então Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. No início do século XX, galera, foi a vez de outro bloco militar se formar. A galera foi se organizando, a galera foi formando os grupos militares. É a vez da Tríplice Entente, também chamada de Entente Cordiale, composta pela Inglaterra, pela França e também pela Rússia. Eis aqui os blocos principais que vão se digladiar na Primeira Guerra Mundial. De um lado a Tríplice Aliança, de outro lado a Tríplice Entente. São os blocos que estarão em conflito entre 1914 e 1918, os anos em que irrompe a Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Características básicas desse conflito, a gente tem basicamente duas fases com características específicas. A primeira fase da guerra é chamada de guerra de movimento. É uma fase marcada pela grande mobilização das forças bélicas, as forças militares, os exércitos da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente estão em grande movimento. Por isso que essa é a fase chamada de guerra de movimento. Porém, pessoal, em razão do grande equilíbrio de forças entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, a partir de 1915, nós temos uma fase marcada pelo posicionamento dos respectivos exércitos, que passaram a se entrincheirar e esperar o inimigo. Essa fase é conhecida como Guerra de Trincheiras. É uma fase extremamente morticida, uma fase sangrenta da Primeira Guerra Mundial, fase da Guerra de Trincheiras. Outro aspecto ainda importante que nós não podemos esquecer, que a gente tem que lembrar e falar, é a respeito da posição da Itália. A Itália, moçada, primordialmente fazia parte da Tríplice Aliança, estava junto com a Alemanha e com a Áustria-Hungria. Porém, a Itália acabou virando a casaca. A Itália foi seduzida pelas propostas, pelas promessas feitas pela Inglaterra, que prometeu colônias na África para a Itália. Então a Itália muda de lado. Olha só, a Itália foi para o lado da Tríplice Entente, pessoal. A Itália entra na guerra em 1915, a guerra já estava irrompendo, o couro estava comendo na Europa, aí a Itália desce do muro, mais do que isso, ela sai da Tríplice Aliança, ela estava neutra nesse começo da guerra, e vai lutar do lado contrário, olha só que coisa, vai fazer parte da Tríplice Entente. No ano de 1917, olha só, o ano de 1917 é um ano fundamental para os destinos da Primeira Guerra Mundial, porque nós temos dois eventos fundamentais. Primeiro, a entrada dos Estados Unidos no conflito. Os Estados Unidos vão entrar na Tríplice Entente, vão auxiliar a França e a Inglaterra. Os Estados Unidos, que a propósito, já estavam financiando a Tríplice Entente, mas se mantinham neutros
no conflito. A partir do momento em que navios mercantes norte-americanos foram torpedeados por submarinos alemães, os Estados Unidos declaram guerra contra a Alemanha e vão fazer parte da Tríplice Entente. Nesse mesmo ano, 1917, irrompe a chamada Revolução Bolchevique, a Revolução Russa, que contribuiu para a implantação do socialismo naquele país. Em 1917, a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial. Os bolcheviques, ao tomarem o poder, lá em outubro de 1917, eles assinam o Tratado de Brest-Litovsk, uma rendição incondicional junto à Alemanha. Então a Rússia vaza da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial em 1917. E a entrada do tio Sam na Primeira Guerra Mundial acabou desequilibrando as forças bélicas em litígio, ou seja, a entrada dos Estados Unidos foi fundamental para a vitória da Entente. Então temos como resultado final vitória da Tríplice Entente, derrota dos impérios centrais. A grande derrotada da Primeira Guerra Mundial foi quem? Foi a Alemanha. A Alemanha humilhada pelo Tratado de Versalhes. A gente já fala sobre isso, calma lá. Vamos falar de Brasil, moçada, porque nos interessa quais são os efeitos, quais são as repercussões, os desdobramentos importantes que vão influenciar no Brasil, galera. Olha só, o Brasil na Primeira Guerra Mundial. Qual era a situação política do Brasil? Vivíamos a fase da República Oligárquica. O presidente da República em questão era Venceslau Braz, nesse contexto histórico. Vigorava a política do café com leite, aquele velho pacto oligárquico envolvendo São Paulo e Minas Gerais. É a época do predomínio do coronelismo, o poder local exercido pelos grandes proprietários de terra, os coronéis. É a época do voto de cabresto, pessoal, das fraudes generalizadas. Do ponto de vista econômico, o Brasil era um grande exportador de produtos primários, ou seja, o Brasil primava pelo caráter agroexportador. Anota aí no seu caderno. Meninos e meninas, o Brasil primava como um produtor, não é, de aspectos, né, de produto, de gêneros ligados à agricultura. O café, o açúcar, o algodão, não é? O tabaco. O principal produto era o café. Então predominava a cafeicultura na economia brasileira. E nesse contexto da Primeira Guerra Mundial, temos como grande consequência para o Brasil o desenvolvimento industrial. Nós temos um surto industrial no Brasil justamente em razão das dificuldades da importação de produtos industrializados. Afinal de contas, a Europa estava em guerra. Sendo assim, há uma grande dificuldade na importação de mercadorias, de produtos industrializados para o Brasil. Então, qual vai ser a saída? Política de substituição das importações. Isso acaba, então, contribuindo para o desenvolvimento industrial brasileiro nesse contexto de queda das importações. Olha só o posicionamento brasileiro no início do conflito, pessoal. Olha só. Inicialmente, o Brasil, que era governado à época pelo presidente Venceslau Braz, olha ele aqui, ó, o bigodão dele, olha só, bigode grosso, respeita o moço aí, olha só. Venceslau Braz era o presidente da República. O Brasil adota uma neutralidade inicial na Primeira Guerra Mundial. O Brasil fica nem de um lado nem de outro. Muito pelo contrário, o Brasil continua comercializando com a Europa, comercializando com os Estados Unidos.
Essa questão vai sofrer uma mudança significativa a partir do momento em que navios mercantes brasileiros começaram a ser torpedeados e afundados por submarinos alemães. O Brasil continuava tendo relações econômicas com a Europa, exportando produtos primários lá para os países da Tríplice Entente, não é isso? Só que os submarinos alemães começam a fazer esse bloqueio no Atlântico e vão torpedear as embarcações brasileiras. Em consequência disso, no ano de 1917, o Brasil declara guerra contra os impérios centrais, ou seja, contra a Tríplice Aliança, contra a Alemanha, pessoal. Olha só, 1917 o Brasil vai fazer um alinhamento com a Tríplice Entente, com os aliados. E o Brasil se posiciona a partir de então, fornecendo produtos primários para os países beligerantes, para a Tríplice Entente, né? Fornecendo produtos provenientes de nossa agroexportação. Olha só como é que se deu a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial. Eu já trago até aqui uma imagem para a gente entender um pouquinho esse contexto belicoso de ocorrência da Primeira Grande Guerra, as notícias que chegavam ao Brasil, a preocupação do governo federal. Olha só essa propaganda oficial. O Brasil não sabe, não pode e não quer viver sem honra. Essa era uma frase do presidente Venceslau Braz, pessoal. Praticar o tiro é aprender a defender a pátria. Então o governo já estava preocupado, não é, com essa questão aí da Primeira Guerra Mundial, que esperava-se que fosse uma guerra bastante rápida, mas durou 4 anos e trouxe uma série de consequências. Então o Brasil já tinha uma certa preocupação com esse prolongamento demasiado da Primeira Grande Guerra. Então a gente tem, olha só, a participação brasileira vai ser influenciada pelo pan-americanismo pregado pelo governo dos Estados Unidos. A meta, o objetivo de promover uma união dos Estados americanos, das nações do continente americano, sob a liderança dos Estados Unidos. A participação brasileira na Primeira Guerra Mundial não teve uma participação militar efetiva nesse conflito. Então se o Brasil não teve uma participação militar de fato na Primeira Guerra Mundial, como é que o Brasil então se envolveu nesse conflito, professor? Olha só, o Brasil se envolveu dando apoio logístico e humanitário para a Tríplice Entente e se responsabilizando também pelo patrulhamento do Atlântico Sul. É dessa maneira que o Brasil vai participar da Primeira Guerra Mundial, enviando uma junta de médicos e enfermeiras para a Europa, pessoal. Então é dessa maneira que o Brasil vai ser inserido na Primeira Guerra Mundial. Não há uma participação efetiva em relação à questão militar, estritamente a questão militar. O Brasil vai dar basicamente apoio logístico, apoio humanitário, vai patrulhar o Atlântico Sul e vai enviar médicos e enfermeiras para os campos de batalha europeus. Vamos lá. Consequências da Primeira Guerra Mundial. A guerra acabou lá em novembro de 1918 e nós sabemos que quem venceu a guerra foi a Tríplice Entente. Podemos afirmar claramente que o grande vitorioso da Primeira Guerra Mundial foram os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão começar a emergir como grande potência no mundo capitalista. Consequências aqui da Primeira Guerra Mundial: cerca de 10 milhões de mortos,
cerca de 20 milhões de feridos, uma guerra bastante violenta, colapso dos impérios centrais, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o próprio Império Turco-Otomano, foram destruídos. Temos a assinatura do Tratado de Versalhes no ano de 1919. O Tratado de Versalhes, que a propósito responsabilizou a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi humilhada pela assinatura do Tratado de Versalhes. A Alemanha teve que pagar pesadas indenizações, teve que reduzir o seu contingente militar para apenas 100 mil soldados, não pôde se remilitarizar na região da Renânia, teve que devolver os territórios de Alsácia e Lorena para a França. Então, essas pesadas cláusulas do Tratado de Versalhes vão contribuir para o colapso da República de Weimar, que substituiu ao Império Alemão. O Império Alemão ruiu depois da Primeira Guerra Mundial, não é, gente? O Kaiser Guilherme II caiu do poder. Surgiu a República de Weimar na Alemanha, pessoal. República essa que também teve uma duração efêmera. A gente sabe que a República de Weimar não teve condições de ter uma estabilidade política e econômica, muito em virtude das pesadas indenizações que o país precisava pagar aos vitoriosos da Primeira Guerra Mundial. Tivemos também a criação da Liga das Nações, um organismo internacional cuja principal função seria a de zelar pela manutenção da paz mundial. Os Estados Unidos também ascenderam como principal potência capitalista. Surgiram inúmeros novos países lá no continente europeu. E em relação ao Brasil, quais são as consequências da Primeira Guerra Mundial para o Brasil? É isso que nos interessa, professor. Olha só, gente, consequências importantes para o nosso país. Processo de industrialização. Diante das dificuldades da importação de produtos industrializados, o Brasil passa a investir, o próprio governo passa a dar um grande estímulo para a implantação de indústrias no país. É a chamada política de substituição das importações. É o que vai gerar um surto de industrialização no Brasil, gerando empregos e promovendo o crescimento dos centros urbanos. Afinal de contas, existia a oferta de empregos. Então nós vamos ter também êxodo rural. Muita gente vai procurar os centros urbanos, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, com a oferta de empregos nesse contexto. E temos também, gente, o aumento dos investimentos estrangeiros aqui no Brasil, uma diminuição da influência europeia. Isso é bem fácil de entender, afinal de contas, a Primeira Guerra Mundial concentrou-se basicamente no continente europeu. Foram lá os principais conflitos, as principais batalhas ocorreram no continente europeu. Então é claro que ao final da guerra o parque industrial da Inglaterra, da França, precisou ser reconstruído. Então, aproveitando-se desse vazio, os Estados Unidos vão ter um grande crescimento econômico, refletindo-se isso no Brasil também, com a diminuição da influência europeia em nossa economia, com a ampliação dos investimentos norte-americanos em vários setores econômicos do Brasil, uma maior aproximação entre as economias brasileira e norte-americana, uma maior dependência da economia brasileira em relação ao Tio Sam, em relação ao governo dos Estados Unidos da América.
Muito bem, vamos para as questões aí, gente. Vamos consolidar essa nossa aprendizagem. Precisamos gabaritar no dia da prova. Então, para isso, estude com dedicação, com muito foco, força e fé. Assim você vai conseguir cumprir as suas metas e alcançar os seus objetivos. Questão número 1, moçada, já está aqui na nossa tela. Sobre a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar. Vamos lá. Letra A. O governo brasileiro declarou guerra à Alemanha em 1914 após o torpedeamento de um navio carregado de café que acabara de deixar o Porto de Santos. Gente, essa afirmação está incorreta, porque nós sabemos que no início do conflito o Brasil adotou uma postura de neutralidade. O Brasil estava em cima do muro, não estava militarmente apoiando a nenhum dos blocos. Perfeito? Só em 1917 é que o Brasil vai declarar guerra contra os impérios centrais, ou seja, contra a Alemanha, e vai aderir aos aliados, participando junto aos membros da Tríplice Entente. Tudo bem? Perfeito? Então, vamos lá. Letra B, o governo brasileiro manteve-se neutro ao longo de todo o conflito devido aos interesses do ministro das Relações Exteriores, Laulo Miller, de origem alemã. Não, gente, o Brasil em 1917, depois que teve vários de seus navios afundados por submarinos alemães, o Brasil sai de cima do muro. O Brasil vai adotar uma postura de beligerância em relação à Alemanha, declara guerra contra os alemães e vai aderir aos Estados Unidos, a Tríplice Entente. Letra C. A partir de 1916, o exército brasileiro participou de batalhas na Bélgica e no norte da França, com milhares de soldados desembarcados na região. Claro que não, gente. Já falamos que o Brasil teve um apoio logístico e humanitário. O Brasil se limitou a fazer o patrulhamento do Atlântico Sul e a enviar uma junta médica para a Europa. Tá errado a letra C também. Vamos para a letra D, então. O Brasil enviou uma missão médica, um pequeno contingente de oficiais do Exército e uma esquadra naval que se envolveu em alguns confrontos com os submarinos alemães, como foi o caso das batalhas próximas ao Estreito de Gibraltar. Beleza, agora sim, essa foi a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. E ainda tem a letra E, só para desencargo de consciência, que diz o seguinte: juntamente com a Argentina, o governo brasileiro organizou uma esquadra naval internacional incumbida de patrulhar o Atlântico Sul contra as ofensivas alemãs. Não, gente, não teve isso. O Brasil estava com esse apoio logístico, apoio humanitário, enviou a junta médica e fez patrulhamento do Atlântico Sul. Mas não tem essa parada junto com a Argentina. Perfeito? Então, a alternativa correta é a letra D, que fala que o Brasil enviou uma missão médica, um pequeno contingente de oficiais do Exército, uma esquadra naval, e teve alguns confrontos com os alemães lá na região do Estreito de Gibraltar, litoral da África, ali junto a Marrocos, ali próximo da Espanha. Legal, vamos para a próxima questão aí, moçada. Os reflexos da Primeira Guerra Mundial para a economia brasileira durante o governo de Venceslau Braz, entre 1914 e 1918, justamente no contexto em que irrompe a Primeira Grande Guerra, ocasionaram, vamos lá, letra A, o aumento do déficit orçamentário, pois, para corrigir os problemas financeiros do governo anterior, Venceslau Braz teve de recorrer a um novo Funding Loan. Não é exatamente essa a consequência econômica da Primeira Guerra
para o Brasil. Qual é então? É um surto de industrialização, na medida em que durante os anos do conflito houveram dificuldades para importar produtos industrializados para o Brasil, gente. Então o que acontece nisso aí? O Brasil vai estimular a produção industrial. Letra B, a ampliação da produção industrial brasileira e a criação de novas fábricas para suprir o mercado nacional devido à queda das importações de produtos industrializados estrangeiros. Maravilha! Beleza, alternativa correta aí, ó. Isso aí tá certo. Consequência principal da Primeira Guerra Mundial para a economia brasileira foi, logicamente, o aumento da produção industrial brasileira. Vamos para a letra C aí. Letra C diz que a sensível diminuição da produção industrial brasileira devido à enorme evasão de mão de obra das indústrias, pois grande contingente de operários foi enviado como soldados para lutar no conflito. Nossa, que mentira deslavada, pessoal. Claro que não. Consequência da Primeira Guerra Mundial foi o aumento da produção industrial. Não teve essa evasão de mão de obra, até porque o Brasil não enviou grande contingente de soldados para o conflito. Letra D, o aumento de empréstimos e investimentos em diversos setores da nossa economia por parte de banqueiros e industriais estrangeiros que, temerosos dos rumos do conflito mundial, passaram a investir no país. Nada disso. Nós vimos que ao final da guerra diminui a influência econômica europeia em relação ao Brasil, aumenta os investimentos dos Estados Unidos. Aumenta a dependência da economia brasileira em relação aos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial. Errado também, letra D. E letra E, vamos lá, alternativa E, a drástica redução dos investimentos no setor industrial e a queda da produção, uma vez que o governo brasileiro incentivou os produtores agrícolas a aumentarem suas safras a fim de abastecer o mercado externo. Errado, gente. Consequência econômica da Primeira Guerra Mundial foi o aumento da produção industrial brasileira para suprir as dificuldades de importação. Olha só, letra B é a alternativa correta. Vamos em frente aí. Mais uma questão chegando ali. Em 2014, a Primeira Guerra Mundial, conflito bélico entre 1914 e 1918, completou 100 anos de sua deflagração. Ela ficou conhecida como a guerra mais devastadora até então existente na Europa. O Brasil, mediante política de aliança, não ficou alheio a esse conflito. Sobre isso, analise as afirmativas a seguir. Então, gente, acerca do contexto histórico da Primeira Guerra Mundial, são apresentadas algumas afirmativas nos itens e a gente precisa julgá-los para dizer se são verdadeiros ou se são falsos. Primeiro item já está na sua tela, hein? Quando a Primeira Guerra Mundial começou, em 1914, a Inglaterra figurava como principal parceiro comercial do Brasil. Beleza! Lembramos que a Inglaterra era a principal potência capitalista até o início da Primeira Guerra Mundial e tinha constantes relações comerciais com o Brasil. Está correta essa afirmação? Item 2. O Brasil não participou da guerra, mantendo-se neutro até o término do conflito. Essa está incorreta, gente, porque a neutralidade brasileira verificou-se apenas no início do litígio, porque a partir de 1917 o Brasil declarou guerra à Alemanha. Então aí no finalzinho da guerra o Brasil vai definir um lado. Então essa afirmação está incorreta
Incorreta é falsa. Vamos na sequência aqui. Verdadeiro, falso. Item 3. Em abril de 1917, o governo brasileiro rompe relações diplomáticas e comerciais com a Alemanha. E o afundamento do navio mercante Paraná constituiu-se como o episódio decisório para esse rompimento. Verdade, pessoal. Olha só. É o torpedeamento de navios mercantes brasileiros, como é o caso aqui do navio Paraná, por submarinos alemães, que faz com que o Brasil declare guerra contra os impérios centrais. Item 3 é verdadeiro. Então nós temos a sequência verdadeiro, falso, verdadeiro. O item 1 é verdadeiro, o item 2 é falso e o item 3 é verdadeiro. Estão corretos, portanto, 1 e 3. Vamos então procurar a alternativa. Ah, ainda tem mais uma, pera lá. Calma aí, professor. Calma que tem mais um item. O item 4. O presidente Venceslau Braz revogou a neutralidade do Brasil em 1917, posicionando-se ao lado dos Estados Unidos, o que corroborou a política diplomática de solidariedade continental, o chamado pan-americanismo. Beleza, tá certo, verdadeiro. Pan-americanismo. Então, mais uma na sequência aí. Estão corretos itens 1, 3 e 4. Mas acontece que tem mais um item. Pera lá, está muito apressado. Tem mais um item. Em razão de o ministro das Relações Exteriores, Lauro Miller, ser pró-Alemanha, o Brasil se associou com as potências aliadas, a Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Bulgária, desde 1914. Errada, né, gente? Afinal de contas, primeiro, o Brasil adotou uma neutralidade no início da Primeira Guerra Mundial. E quando definiu um lado a apoiar, foi o lado da Entente. O Brasil estava junto com os Estados Unidos aí no chamado pan-americanismo, política diplomática de solidariedade americana. Então é falsa essa afirmação. Maravilha, agora sim, tá beleza. Podemos conferir então qual é a alternativa correta. Estão corretas quais afirmativas? É a primeira, a terceira e a quarta. Itens 1, 3 e 4. A alternativa correta está aí, gente. Letra C. Pronto, agora sim acertamos aí. Gabaritamos essa questão. Vamos para a próxima. Próxima questão, olha só. A Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, foi responsável por uma importante consequência econômica para o Brasil. Assinale-a. Vamos ver então. A alternativa A diz que foi a queima expressiva de sacas de café, forma encontrada para estabilizar o preço internacional do produto. Gente, essa foi a consequência econômica da Primeira Guerra Mundial? Não, gente. Na verdade, a queima expressiva de sacas excedentes de café ocorreu depois da crise de 1929, portanto, num outro contexto histórico, não o da Primeira Guerra. Tudo bem? Então, essa afirmação A, Negatov, está incorreta. Letra B, o aumento expressivo do comércio com o Oriente, especialmente China e Índia, em função das dificuldades de manutenção das trocas com os europeus. Falsa também, pessoal. Não há esse fator, não é uma consequência econômica. Todos nós estamos até carecas de saber que a principal consequência econômica da Primeira Grande Guerra para o Brasil foi o investimento, o estímulo no parque industrial,
produção de bens de consumo não duráveis. Olha só. Letra C, fortalecimento da ação intervencionista do Estado, como prova a assinatura do Convênio de Taubaté, que foi em 1906. Nada disso, gente, nada disso. Contexto anterior à da Primeira Guerra Mundial. Letra D, o desenvolvimento de um surto de substituição de importações, já que o comércio internacional ficou bastante prejudicado pelo conflito. Aí, ó, beleza, afirmação correta, é o desenvolvimento de um surto industrial no Brasil em consequência das dificuldades do comércio internacional. E letra E ainda tem uma série de falências e concordatas de bancos e empresas industriais pela perda de mercados no exterior e o aumento da onda inflacionária em nosso país. Não, gente, a consequência, já falamos, tem a ver com a industrialização. Você precisa ficar ligado que a principal consequência econômica da Primeira Guerra para o Brasil foi o desenvolvimento de um surto de industrialização em nosso país, em razão das dificuldades de importações de produtos industrializados europeus. Essa é a principal consequência. Grande abraço para você que acompanhou nossa aula. Espero que tenha sido bastante produtivo, hein, gente? Bons estudos e cuide-se bem. Até a próxima. Clique like.